Fala pessoal, aqui é o Jefferson Costa. Meu nome é Arthur Galassa. E hoje nós vamos falar sobre teste de capacitor. Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para você como medir um capacitor, identificar se um capacitor ele está apto para o uso, tá? Da maneira correta. Muitas pessoas mostram como medir fazer um teste de capacitor com um multímetro. Só que esse teste ele não é consistente, porque o capacitor, ele é medido em microfarads, tá? Que ele verifica a capacitância do capacitor. A capacitância é a potência, a quantidade que ele consegue armazenar de energia. Como o capacitor ele é um componente eletrônico que ele armazena energia para auxiliar, no caso da climatização aqui, muitas vezes para auxílio na partida do compressor, do motoventilador, então ele tem aqui a capacitância dele. No caso esse que eu estou nas minhas mãos aqui, a gente vai mostrar aí na tela para vocês, ele é um capacitor de 35 microfarads mais 3 microfarads. Por quê? Ele é um capacitor conjugado ou um capacitor duplo, tá? O capacitor duplo, ele é separado e pode ser utilizado para ligar tanto o compressor quanto o motoventilador, tá? No caso aqui, o 35 é para ligar o compressor e o 3 é para ligar o motoventilador, certo? Pode ser ligado também de forma individual. Vamos lá. Aqui, primeiramente, para você fazer antes de fazer um teste, faça um teste visual. Ó, esse capacitor, ele é um capacitor que visivelmente, ele está comprometido. A gente vai fazer o teste nele também e você vai verificar, tá? Então, primeira coisa, verifique se os bornes do capacitor está oxidado, tá? Segundo teste visual que você pode fazer, olha aqui, ó, esse capacitor, ó, diferente dos outros, tá certinho, ele tá inchado, ó. Quando ele está inchado, ele já está comprometendo, ou às vezes ele está começando a dar problema, Então às vezes ele estoura na parte superior, às vezes ele incha na parte de baixo, às vezes até mesmo na lateral, tá? Existem vários tipos de capacitores, de cerâmica, de alumínio, vários tipos de capacitores, aí cada um vai reagir de uma forma, tá? E esse daqui é um capacitor zerinho, ó. Você pode ver que ele não tem nenhum ponto de oxidação, ele está perfeito, então visualmente, tá? O primeiro teste que você faz é o teste visual. Agora nós podemos fazer um segundo teste, tá? Que é o teste de continuidade, onde eu vou verificar se não está rompido a parte interna do capacitor, tá? Mas o teste que realmente afere a precisão e o funcionamento do capacitor é o teste do capacímetro, tá? Então é necessário você ter essa ferramenta, um capacímetro, para fazer o teste correto do capacitor. Agora o Arthur vai mostrar para vocês aí o teste. Pessoal, como eu falei, esse capacitor é um capacitor de 35 UF, O F é a sigla, pode estar MF também, tá? É a sigla de microfarads, tá? Então a parte do compressor ele é 35 e a outra parte, que é o C com o F, ele vai dar 3 UF. Aí você tá vendo que aqui na frente tem mais menos 5%, isso daqui é a faixa que ele pode estar medindo para cima ou para baixo, tá? Que ele não terá interferência no funcionamento dele. Se ele tiver com a medição abaixo dos 5% ou acima, ele vai apresentar problema e ele não vai partir o compressor ou o motoventilador. Vai lá, Arthur. Vamos lá, pessoal. Sempre que você for medir um capacitor, você vai lá no C do comum, tá? Então vamos medir primeiro a medida do compressor. Então é C do comum e Herm, tá? Daí a gente faz a medição. Isso já vai abrir o cálculo pra gente. 34,6. Tá ótimo esse capacitor. Então toda medição você tem que sempre usar o C do comum. Usou o C do comum, foi pro motor do ventilador agora, que é o F. Fan. Vai fazer o cálculo 2,9. E sabendo que esse é um capacitor de 35 por 3, tá? Ele é um capacitor de 35 por 3. Ótimo. E lembrando que o capacitor ele não tem polaridade, tá? Esse tipo de capacitor. Capacitores eletrolíticos, normalmente eles têm polaridade, positivo e negativo. Esse tipo de compressor de partida, eles não têm. Aí, pessoal, vamos fazer a medição de outro capacitor.
Esse capacitor aqui estava numa máquina de 12.000 BTUs, tá? Ele não estava partindo o compressor. O motor do ventilador rodava normal, mas o compressor não, tá? Então vou fazer a medição dele para você verificar como é feita. Novamente, você vai no C do comum e no HERM para fazer a medição. Vai dar o cálculo aí. 13.1, 13.2. Ele está abaixo da faixa do recomendado, que é 5%, por isso que ele não estava partindo o compressor. Então ele cheguei lá, o compressor não partiu, o compressor só tentava em nada de ir. Agora eu vou fazer a medição também do motor do ventilador. Você vai ver que o motor do ventilador ele tá ok. Olha lá. 2.4, ele está na medida que é 2,5 esse capacitor, ele é 15 por 2,5. Então eu cheguei lá no cliente e esse compressor aqui ele não entrava, ele só tentava e não entrava. O que eu fiz? Troquei o capacitor, que está irregular. Bom, pessoal, esse capacitor aqui no teste do multímetro ele passaria, tá? Porque ele tá carregando, só que ele tá carregando abaixo do recomendado. Então no teste do multímetro esse capacitor aqui funcionaria, ou passaria. Mas de fato ele teve que ser trocado. Por quê? Ele tá carregando, mas ele tá carregando abaixo do limite, que também é mais ou menos 5%, tá ok? Então por isso é importante ter a ferramenta adequada para que você possa dar o diagnóstico da peça que você vai substituir. Tem muita gente que vai lá, que anda trocando compressor aí, se às vezes o problema é só o capacitor, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui ó, a gente pegou aqui também, só para mostrar para vocês, tá? Esse é um capacitor de 30 UF mais menos 5%, ele não é conjugado, tá? Então, ele tanto faz na hora de fazer a ligação elétrica aqui, tá? Porque se você pegar aqui, ele não existe polaridade, tá? Então lá, normalmente ele vai sair daqui o S do compressor e o R do compressor. Então, tanto faz se você colocar o R aqui ou o S aqui, que você vai fazer a ligação do capacitor normalmente. Depois eu posso até gravar uma aulinha sobre ligação elétrica de compressores aí, beleza? Agora vamos medir esse daqui, Arthur. Novamente, agora a gente vai num capacitor que está visualmente queimado, só para matar a curiosidade. Ó, você vai no C do comum e no HERM, vai fazer a medição e nada. Zero. 0,2. Beleza? Então você volta lá no C do comum e no FAN e nada também. O que foi realmente prejudicado nesse capacitor, dá para ver visualmente que foi o comum. Tá solto. Na verdade, todo ele tá comprometido, né? Tá oxidado também. Todo torrado. Mas é isso aí mesmo. Você verificando visualmente já te fala muita coisa, tá? E aí, pessoal, gostou da nossa dica de hoje? Então curte o nosso vídeo, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse. Valeu! Beleza? E aí, pessoal, gostou da nossa dica de hoje? Se gostou, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página e não se esqueça de assinar o sininho. Tudo de novidade vai estar aí. Não, isso não é página, é o vídeo. E aí, pessoal, gostou da nossa dica de hoje? Então curte, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho. E aí, pessoal, gostou da nossa dica de hoje? Então curte, compartilha e ativa o nosso sininho. Se inscreve no canal e... Então vai você, finalize. Então vai. Gravou no Windows. Tô apanhando isso aí desde semana passada.